Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva vos fala, comentando a Constituição Federal de 1988. Continuamos no artigo 100. Agora falaremos do parágrafo 6º e 7º da Constituição Federal. Esses parágrafos são importantíssimos, tá? E vão trazer para a gente algumas questões que podem ser cobradas em provas. Bem verdade, os mais cobrados são os parágrafos de 1 a 6º, mas, para efeito de estudo e também do nosso projeto de trazer a Constituição Federal ponto a ponto, nós continuaremos a dar sequência. Também é importante lembrar que a Emenda Constitucional 113 trouxe diversas alterações significativas que podem ser questões para os novos concursos. Muito bem, nós já falamos do artigo 100, aprendemos sobre a ordem dos precatórios, aquela ordem de apresentação, a ordem cronológica, tá? Nós vimos o conceito, muito importante, e é importante revisar porque é a parte principal do nosso estudo. Vimos o parágrafo 1º e 2º, nós falamos sobre as prioridades, sobre as preferências e falamos também sobre as superpreferências. Falamos também sobre os RPVs, uma breve noção, é verdade. Falamos também sobre o valor mínimo para um RPV e falamos também que cada entidade de direito público pode ter valores distintos, tá? Obedecendo ao mínimo, é claro. Nós vimos os precatórios e as suas espécies e entendemos um pouquinho sobre a fila e sobre a superpreferência, tá? Tudo isso está disponível para você aqui no canal, na nossa playlist. Depois, nós vimos o parágrafo 5º e falamos sobre a alteração da Emenda Constitucional 114. Eu tinha mencionado a 113 é importante, mas a 114 é a mais recente, tá? E ela mudou no parágrafo 5º, que sempre era cobrado na data, provavelmente vai continuar sendo dessa forma. A data mudou, tá? De 1º de julho para 2 de abril. Falamos no vídeo passado. No presente vídeo, vamos falar do parágrafo 6º. E sem mais delongas, vamos à leitura. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Esse texto está de acordo com a Emenda 62 de 2009. O parágrafo 7º vai dizer: o presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça, também de acordo com a Emenda 62. O importante é quando você faz a leitura do parágrafo, de um artigo, do inciso, de uma linha, você entender, não é verdade? Veja o parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele vai cuidar da fila, ele vai cuidar da ordem dos precatórios, ele vai realizar os pagamentos de acordo com o saldo existente, de acordo com a fila, de acordo com as preferências. Ele é similar ao caixa de um banco. O dinheiro é do caixa? Não, mas o caixa está ali o quê? Administrando, chamando um a um e fazendo os pagamentos. Então, essa dotação orçamentária não fica no orçamento do tribunal, tá? Mas é ele, o Poder Judiciário, que vai cuidar de tudo isso, tá? E de que forma? Através do presidente do respectivo tribunal. Você já aprendeu que existem precatórios dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União. E você sabe muito bem que a organização judiciária ela está dividida, não é isso? Você tem para a União a Justiça Federal, os TRFs, para os estados, os tribunais de justiça, estados e municípios, né? E para o Distrito Federal, os tribunais de justiça do Distrito Federal e territórios. Até aí, tudo muito simples. Agora, veja o seguinte,
O parágrafo 6º, ele responde, muitas das vezes, questões de divisão e organização judiciária. Você que vai fazer um concurso para o tribunal, você vai ver que entender a Constituição te facilita em muita coisa. Veja que cabe ao presidente do tribunal fazer o quê? Determinar o pagamento integral do respectivo precatório, da decisão exequenda. Veja que o presidente do tribunal tem que determinar o pagamento integral. Mais à frente, nós vamos entender, apesar de já termos mencionado, vamos passar pelo parágrafo que nos informa que o precatório não pode ser fracionado, tá? Deve ser pago de forma integral. Mas esse presidente também, ele pode autorizar, tá vendo? De ofício ou a requerimento do credor e, veja que o credor deve requerer exclusivamente, ou seja, somente para esses casos, tá? De preterimento de seu direito de precedência. Aqui é o caso de alguém furar a fila, a ordem ali não for respeitada, tá? Ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de seu débito, tá? É aquele credor que está ali para ser o próximo da fila e aí cadê? Cadê a dotação orçamentária para satisfazer o seu débito? Então, o presidente do tribunal pode sim autorizar o quê? O sequestro da quantia respectiva. Simples, fácil, muito fácil de entender, não é verdade? Ah, não entendeu? Vamos sistematizar então. Nós temos os precatórios. Os precatórios podem ser relativos aos municípios, podem ser relativos aos estados. Você ajuizou uma demanda contra um determinado município. Ora, é o que mais acontece, não é verdade? Ou também contra determinado estado, mas também no Distrito Federal ou também pela União. Ok, até aí tudo bem? Entendeu essa parte? Beleza. Quando se tratar de precatórios referentes aos municípios e estados, nós temos quem para organizar, para coordenar, para administrar a fila dos precatórios? O Tribunal de Justiça do respectivo estado, do respectivo município, que é lógico está localizado em determinado estado. E se o precatório for referente ao Distrito Federal, nós teremos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Se for um precatório de débito referente à União, nós teremos o Tribunal Regional Federal. Agora, todos esses tribunais têm um presidente. E os presidentes desses tribunais são desembargadores, tá? No caso do TRF, um desembargador federal. No caso dos tribunais de justiça, desembargadores. Ok, fácil. É isso que diz o parágrafo 6º. Estes desembargadores, que são os presidentes, vão organizar, vão autorizar o pagamento dos precatórios, vão coordenar a fila, ok? Vão ser os responsáveis por tudo isso. No parágrafo 7º, o presidente do tribunal competente, agora que você já entendeu, fica muito mais fácil, não é isso? Cada um tem a sua competência, não é? Fica muito mais fácil que, por ato comissivo ou omissivo. Você sabe o que é ato comissivo ou omissivo. A gente já explicou aqui no canal em vídeos anteriores, tá? O comissivo é aquele ato que você faz e o omissivo é aquele que você deixa de fazer. Deveria fazer, mas acabou não fazendo. Em termos práticos, tá? Só para a gente seguir com a nossa aula. Se esse presidente do tribunal competente retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, veja, tanto faz retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios. O que vai acontecer com o presidente do tribunal competente? Ele vai incorrer, tá, em crime de responsabilidade, ok? Importante isso. E responderá também, bota aqui o também destacado no seu material, tá? Em vermelho, para ficar bem legal, também perante o
CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, há duas consequências para o presidente do tribunal. Se esse presidente, é claro, retardar ou frustrar a liquidação regular de precatórios. Ele pode incorrer em crime de responsabilidade e também responder perante o Conselho Nacional de Justiça. Pegadinhas de prova vão te induzir a determinado erro. E qual é o erro, professor? Ora, você tem que ficar esperto na hora da prova. Aqui está dizendo que o crime de responsabilidade vai ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça? Não, não está. Está te dizendo que há duas consequências para o presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios. Ficou claro isso? Ele vai incorrer em crime de responsabilidade e responderá, veja que o texto diz, também perante o Conselho Nacional de Justiça. Então, voltando ao nosso quadro, o que nós vamos ter? Os presidentes são os desembargadores, tá? Do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal Regional Federal. Retardou, tentou frustrar a liquidação regular dos precatórios, vai responder pelo quê? Por crime de responsabilidade. E nós sabemos que os desembargadores respondem, no caso de crime comum ou de responsabilidade, perante quem? Perante o Superior Tribunal de Justiça, não é o CNJ. Aonde nós vamos ver isso, professor? Mais à frente, na aula do artigo 105, inciso 1º, a linha A, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do DF. Viu aqui, ó? Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do DF. E, aqui vai falar, ó, e nestes o quê? Nestes crimes comuns e também nos de responsabilidade. Quem? Os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do DF. Viu aqui? Leu o texto? E também quem? Os desembargadores dos tribunais regionais federais. Perfeito? Muito bom estudar a Constituição, não é verdade? Você não vai cair nessa pegadinha de prova de maneira nenhuma, tá? Crime de responsabilidade ou crime comum de desembargadores, seja do Tribunal de Justiça dos Estados, seja do TJDFT, seja do TRF, competente para processar e julgar. Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição. Próxima aula a gente continua, tá? A partir do parágrafo 8º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.